Dar início a mais uma aula sobre probabilidade e hoje vamos estar resolvendo algumas questões. Lembrando que na nossa última aula deixamos uma pequena lista de atividades e a qual nesta aula estaremos respondendo alguma delas. Vamos para a primeira questão. Determine a probabilidade de cada evento. Um número par aparece no lançamento de um dado. Ora, quando eu lanço um dado, o que é que eu tenho em primeiro lugar? Eu tenho que, ao lançar um dado comum, você vai ter 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Neste caso, as 6 possibilidades representam para nós o espaço amostral. Neste caso, como ele quer um número par aparecendo no lançamento, eu tenho uma nova possibilidade, neste caso chamada de evento, e neste evento, você ter um número par, ele seria 2, 4 e 6. Neste caso, vamos para a resolução, onde nós temos nosso espaço amostral, e nesse espaço amostral, ele é representado por 6 elementos. Já o meu evento, que é sair um número par, ele é representado por 3 elementos. Portanto, quando eu vou calcular a probabilidade de, ao lançar um dado, sair um número par, ele vai ser dado por quem? Por essas 3 possibilidades do meu evento, dividido pelo número de possibilidades do espaço amostral, que é igual a 6. Portanto, nós temos que essa possibilidade vai ser de 3 para 6, onde eu posso simplificar encontrando um meio, cujo resultado é 0,5. Ou posso ainda colocar em porcentagem, multiplicando 0,5 por 100, cujo resultado é 50%. A letra B, ele quer saber a probabilidade de uma figura aparecer ao se extrair uma carta de um baralho de 52 cartas. Lembramos neste caso que ele está dando um baralho comum de 52 cartas, onde eu tenho 4 naipes, onde cada um desses naipes é dado por 13 cartas. Só que em cada um desses naipes, nós sabemos que aparece 3 figuras, que é o rei, a rainha e o valete. Portanto, se em cada uma destes naipes eu tenho 3 possibilidades, eu vou ter ao todo 12 possibilidades. Portanto, meu espaço amostral aqui não é 12, sim 52, um errozinho de digitação. Se nós colocarmos aqui 52 é o meu espaço amostral. Nós sabemos também que nós temos 4 naipes e como cada naipe tem 3 figuras, nós vamos totalizar 12 figuras. Portanto, quem será a minha probabilidade? Seria tomar essas 12 figuras dividido pelo total de cartas, que é 52. Portanto, se eu pego 12 sobre 52, dividindo tudo por 4, eu vou encontrar 3 sobre 13. Ainda nesta primeira questão, ele quer uma carta de ouros aparecer ao se extrair uma carta de um baralho de 52 cartas. Vamos lembrar que o ouro é um dos naipes do baralho. E nós falamos anteriormente que em cada naipe você tem 13 cartas. Portanto, no naipe de ouros, você tem 13 cartas que eu vou extrair de um baralho de 52 cartas. Portanto, a minha probabilidade seria dividir 13 cartas para um total de 52. E neste caso, simplificando tudo por 13, você vai encontrar 1/4 ou 0,5. Ao multiplicar por 100, nós também podemos colocar em porcentagem, no caso, 25%. Vamos para a letra D. Uma só coroa aparece no lançamento de 3 moedas. Vamos lembrar aqui que ao lançarmos uma moeda não viciada, você tem 2 possibilidades. Ou sai cara ou sai coroa. Eu vou representá-las por C e por K. Neste caso, como ele quer lançar 3 moedas, eu tenho quantas possibilidades? Ao lançar cada moeda, você tem 2 possibilidades. Lançando 3 moedas, é 2 elevado a 3, cujo resultado são 8 possibilidades. Só que neste caso, muito importante,
ele quer que apareça apenas uma coroa. Portanto, eu teria aqui a seguinte situação. Ao lançar as 3 moedas, nós temos aqui as 8 possibilidades. Lembrando que eu estou representando por ser cara, estou representando por coroa o K. Logo, ao lançar a primeira moeda, pode ter saído cara, ao lançar a segunda também cara, ou ao lançar a terceira também sair cara. Ou poderia ter as outras 7 possibilidades. No nosso caso, o evento é sair uma coroa apenas. Portanto, vai ter que sair 2 caras e uma coroa. E eu tenho essas 3 possibilidades retiradas do meu espaço amostral. Portanto, a minha probabilidade é tomar 3 para 8. Na segunda questão, ele tem um número inteiro escolhido aleatoriamente dentre os números 1 a 50. Primeira pergunta é determinar a probabilidade de este número, ao ser retirado, ser divisível por 5. A primeira coisa que nós vamos observar é que o nosso espaço amostral é os elementos de 1 até 50, ou seja, eu tenho 50 possibilidades. Já ao ter um número divisível por 5, nós lembramos que esse número deverá terminar em 5 ou em um número terminado por 0. Neste caso, eu tenho 5, 10, 15 até os 50. Logo, se eu tenho essas possibilidades, o meu evento A seria os números formados de 5, 10, 15 até os 50, onde eu vou totalizar 10 números. Se você quiser escrever, neste caso, por ter poucos elementos, é interessante. E eu sei, no entanto, que a cada 5 números, 1 é divisível por 5. Portanto, de 1 até 50, divide aí por 5, você tem 10 possibilidades. Portanto, a probabilidade de sair um número divisível por 5 seriam essas 10 possibilidades de um todo de 50. Portanto, você tem 1/5 ou 0,2 ou ainda 20%. Já na letra B, dentre esses 50 números, ele quer um número terminar em 3. Ora, para ele terminar em 3, eu tenho 3, 13, 23, 33, 43. Portanto, eu tenho 5 números. E destes 5 números, eu quero retirá-los dentre os 50. Portanto, a minha probabilidade é dividir essa parte, ou esse evento, que são 5 elementos, pelo espaço amostral, que são 50 elementos. Portanto, você tem 5 sobre 50, ou simplificando 1 sobre 10, que ao dividir 1 por 10 você tem 0,1, e ao multiplicar por 100 você pode encontrar 10%. Vamos para a letra C, novamente em relação aos 50 elementos do espaço amostral. Ele quer saber a probabilidade de um número a ser retirado aleatoriamente ser divisível por 6 ou ser divisível por 8. Neste caso, há uma preocupação aqui. Qual seria essa nossa preocupação? Primeiro, eu posso descobrir quem são os números divisíveis por 6. Você tem 6, 12, 18, 24, até chegar ao 48. Já os divisíveis por 8, você tem 8, 16, 24, 32, até chegar também ao 48. O que nós vamos notar neste caso é que há números que são divisíveis por 6 e também são divisíveis por 8. Veja como fica. Olha, os divisíveis por 6 é de 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. São 8 valores. Já os divisíveis por 8 são 6, ou são 8, 16, 24, 32, 40 e 48, totalizando 6 números. Já, no entanto, ao observar esses números que são divisíveis por 6 e divisíveis por 8, nós temos aqueles que tanto é divisível por 6 como também é divisível por 8. Neste caso, eu estou destacando, seriam os números 24 e o número 48. Ora, esses números estão sendo contados 2 vezes. Portanto, nessa divisão por 6
E na divisão por 8, eu tenho dois elementos que são comuns. E neste caso, para que venhamos a encontrar a probabilidade de acontecer o número ser divisível por 6 ou ele ser divisível por 8, eu tenho que fazer algo aqui. E veja que na minha probabilidade, eu tenho que tomar este cuidado de não contar esses números que são divisíveis por 6 e 8 duas vezes. Portanto, na minha probabilidade de acontecer o número 6 ou acontecer o número 8, eu vou pegar a probabilidade de acontecer o 6, seria esses 8 elementos, dividido por 50, total. Depois eu pego os que são divisíveis por 8, que é 40, que são 6 valores dividido por 50. No entanto, eu vou retirar esses dois que são 24 e 48, eu vou retirá-los porque eles foram contados duas vezes. Portanto, a minha probabilidade, por ter o mesmo denominador, conserva o denominador e somo os numeradores, cuja soma de 8 mais 6 é 14, menos 2 dá 12. Portanto, você tem 12 sobre 50. Dividindo aqui, você encontra 0,24 ou 24%. E por último, eu tenho o número ser divisível por 4 e por 6. Neste caso, ele faz o processo inverso do anterior. Como ele quer que aqueles que são divisíveis por 4 e por 6, eu vou tomar os que são divisíveis por 4 e pego os que são divisíveis por 6. Ora, está aqui os divisíveis por 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 e 48. Já os divisíveis por 6, eu tenho 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48. No entanto, a nossa preocupação é saber aqueles que são divisíveis por 4 e 6 ao mesmo tempo. E aí você, observando os números já dados, você pode descobrir quem são eles. Você vai ter quem? 12, você vai ter 24, vai ter o 36, por último, 48. Observe que também esses números que eu destaquei e são divisíveis por 4, também são divisíveis por 6. Portanto, o número de elementos que eu tenho nessa divisão por 4 e 6 ao mesmo tempo são 4 elementos de um total de 50. Portanto, a minha probabilidade de acontecer o 4 e também o 6 é dado por 4 sobre 50, ou 0,08 se você dividir, que ao multiplicar por 100, você vai encontrar 8%. Bom, na nossa terceira questão, são dados dois dados lançados simultaneamente. Quando eu lanço dois dados simultaneamente, considerando dados normais e não viciados, você tem o quê? Que no primeiro dado você tem 6 possibilidades. Já ao lançar o segundo dado, você pode ter também 6 possibilidades. Como eu tenho dois dados, com cada dado tendo 6 possibilidades, 6 elevado a 2, você tem no seu espaço amostral 36 elementos. Você pode escrever, como eu vou fazer aqui, mas antes a pergunta, ele quer a probabilidade da soma ser menor do que 4. Antes disso, nós temos aqui que, ao lançar os dois dados, no primeiro dado pode sair 1, no segundo também pode sair 1. Portanto, eu formaria esse par, dado por 1, 1. Entanto, eu poderia jogar o primeiro dado, sair 1, e o segundo sair 2. Portanto, você teria 1, 2. Poderia lançar novamente, sair 1, depois o 3. O 1 e o 4. 1 e 5, 1 e 6. Só que você vai lançando novamente, pode sair o 2, 1, 2, 2, até chegar ao 6, 6. E você vai totalizar aí 36 pares de dados ou de possibilidades, o que nos totaliza aqui um espaço amostral igual a 36. Agora, com respeito ao meu evento, sair a soma menor do que 4, eu vou olhar para os dois números que vão aparecer e vou somá-los. E ele quer que esta soma seja menor do que 4. Neste caso, nós temos 3 possibilidades. Quais seriam elas? O 1, 1, o 1, 2 e o 2, 1. Portanto, nós temos aí um total de 3 possibilidades para o meu evento, de um total de 3 possibilidades do espaço amostral. Logo, a minha probabilidade
seria tomar 3 dividido por 36, ou simplificando, 1 sobre 12. Para o próximo exemplo, ele quer que a soma seja 9. Ora, se eu vou somar, veja que se eu pegar o 1 com 6 dá somente 7. Então eu teria que pegar o 2 com 6, dá somente 8. No caso, eu teria que pegar o 3 com 6, o 4 com o 5, o 5 com o 4 e, no caso, por último, o 6 com o 3. O que nos totaliza 4 possibilidades. De um total de quanto? A gente olha lá para o início da questão, no caso, 36 possibilidades. Logo, a minha probabilidade seria de 4 para 9, ou simplificando, de 4 para 36, ou simplificando, de 1 para 9. Vamos para a letra C. Ele quer que o primeiro resultado seja maior do que o segundo. Ora, olhar para o primeiro resultado e ser maior do que o segundo, eu tenho 2, 1. E nós temos quem mais? 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Veja que eu comparei o primeiro elemento com o segundo. Quando eu comparo o segundo elemento tomando 1, qualquer um dos pares para mim é desejável, com exceção do 1, 1, já que eles seriam iguais. Depois eu pego 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 4, 3, 5, 3. E aqui ficou faltando o 6, 3, tá? E você tem quem mais? O 5, 4, 6, 4 e o 6, 5. Totalizando 15 elementos. Vamos conferir aqui rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como eu disse para você, ficou faltando aí o 6, 3. O que nos dá um total de 15 possibilidades. Lembrando que eu estou tratando das 36 já vista no item A. Portanto, aqui a minha probabilidade seria de 15 para 36. Você pode dividir tudo por 3, encontrando 5 sobre 12. Para completar essa questão, vamos para a letra D, onde ele pede a soma ser menor ou igual a 5. Veja que no item B eu falei de ser menor apenas, aqui é menor ou igual. Portanto, ser menor ou igual a 5, primeiro eu tenho 1, 4, depois eu posso ter quem? 1, 1, seria o menor ou igual a 5, a soma, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Olha, observe que 1, 4 seria a soma igual a 5, os outros são menores. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 e 4, 1, totalizando 10 elementos. Neste caso do evento, a minha probabilidade seria 10 para 36, que posso simplificar ficando 5 sobre 18. Vamos para a nossa quarta questão. Uma moeda é lançada 2 vezes. Calcule a probabilidade. Não esqueça que ao lançarmos uma moeda, nós temos 2 possibilidades. Como vai ser lançado 2 vezes, é 2 elevado a 2, o que nos dá 4 possibilidades. Na resolução, não ocorrer cara nenhuma vez. Quando eu lanço uma moeda, ela pode sair cara, 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 coroa, coroa, cara, cara, cara. Lembrando que lá na questão anterior, nós afirmamos que o C representaria cara e o K representaria coroa. Portanto, eu tenho 4 possibilidades. E o meu evento, que é não ocorrer nenhuma cara, para não ocorrer nenhuma cara, nos 2 lançamentos deveriam acontecer coroa, o que é uma possibilidade. No caso, a probabilidade vai estar de 1 para 4. Já na letra B, ele quer obter essa cara na primeira ou na segunda jogada. Bom, lembrando que pode sair nas duas, né? Se eu fizer na primeira, sair cara na primeira, eu posso ter cara e também na segunda sair cara. Então seria cara, cara. Ou poderia ser cara, coroa, ou ainda coroa, cara. O que nos dá 3 possibilidades e a minha probabilidade é de 3 para 4. Vamos para a quinta questão para essa aula de hoje. Primeiro, eu tenho um inteiro entre 3 e 11, que será escolhida ao acaso. Olha, será escolhido ao acaso. Se eu tenho um inteiro entre 3 e 11, lembre-se, se está entre 3 e 11, você tem o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10.
já que o meu inteiro está entre eles. Não diz que eles estão presentes. Então, na letra A, qual é a probabilidade de que este número seja ímpar? Bom, lembrando que o número é ímpar, seria 5, 7, 9, ok? Então, eu teria 3 possibilidades de um total de 7. Por quê? De 4 até o 10, você tem 7 possibilidades, ou seja, o meu espaço amostral é dado por 7 elementos. Já o evento, que é ser um número ímpar, são igual a 3 elementos. Portanto, a minha probabilidade será de 3 para 7. Já na letra B, desculpa aqui eu botei 1, está equivocado, está erroneamente colocado, é a letra B. Qual é a probabilidade de que este número seja ímpar e divisível por 3? Ser ímpar, nós já vimos aqui, entramos na probabilidade, né? Condicional, neste caso, entre aspas, tá? Não é a probabilidade condicional como um todo. Ele quer que este número seja ímpar e divisível por 3. Retira a palavra, não tem nada com condicional, tá ok? Ser ímpar seria 5, 7, 9. Mas, no entanto, ele quer que também seja divisível por 3. Logo, eu só tenho um número aí que é divisível por 3, que é o 9. Portanto, eu tenho apenas uma possibilidade de um total de 7 números. Portanto, a minha probabilidade é de 1 para 7. Ficamos nesta aula até esta questão e da próxima aula estaremos resolvendo mais algumas questões, completando aquela lista que a gente passou na aula anterior para vocês. Eu espero que vocês estejam tentando responder essas questões e conferindo aqui a resposta.